Questão da Banca Cotec Fadenor, Prefeitura de Pedra Azul, Minas Gerais, de 2023. O método de Camp Covert é utilizado para o estudo radiológico do joelho. Para o posicionamento correto do joelho na incidência AP verdadeiro, deve-se girar a perna a quantos graus? Alternativa A, neutra. Alternativa B, de 35 graus a 45 graus internamente. Alternativa C, de 15 graus a 30 graus internamente. Alternativa D, de 5 graus a 15 graus internamente. Ou alternativa E, de 3 graus a 5 graus internamente. Então, pessoal, muita atenção na pergunta. Para o posicionamento correto do joelho na incidência AP verdadeiro, deve-se girar a perna a quantos graus? Isso é muito comum das bancas fazerem isso, tá? Elas, elas fazem um enunciado falando de uma determinada incidência e fazem a pergunta sobre outra incidência. No caso aqui, a introdução da questão está falando sobre o método de Camp Covert, mas a pergunta é sobre o AP verdadeiro do joelho. Como eu disse, isso é muito comum das bancas fazerem. E geralmente as primeiras respostas são relacionadas ao que está sendo dito na introdução. Isso é para confundir mesmo o candidato, tá? Mas a nossa resposta será a alternativa E. Na incidência AP verdadeiro do joelho, deve-se girar a perna de 3 graus a 5 graus internamente. Então vamos analisar a nossa resposta. Posição da parte. Alinhe e centralize a perna e joelho ao raio central e a linha média da mesa ou receptor de imagem. E aqui está a nossa resposta. Rode a perna internamente entre 3 graus e 5 graus para uma imagem em AP verdadeira do joelho, exatamente como vemos no posicionamento do paciente. Questão da banca Cotec Fadenor, prova da Prefeitura de São Francisco, Minas Gerais, de 2023. Com o objetivo de aumentar o contraste da imagem radiológica e reduzir a dose no paciente, o feixe de raio-x deve ser devidamente colimado. Um dispositivo utilizado com essa finalidade é o colimador, um diafragma de abertura que restringe o feixe e é posicionado entre os tubos de raio-x e o paciente, constituído de uma folha de chumbo com um orifício retangular ou circular de tamanho adequado, podendo também ser constituído de 4 lâminas que podem se mover uma em relação à outra, permitindo assim uma colimação mais adequada. Os colimadores usualmente são acompanhados de dispositivos ópticos que produzem um campo de luz para simular o campo de raio-x. Esse campo de luz projetado sobre o paciente permite determinar o melhor posicionamento para que o feixe de radiação atinja perfeitamente o órgão a ser avaliado. Dessa forma, para um tipo de exame radiológico, deve-se ajustar o menor campo de luz possível. Com a utilização do colimador, pode-se garantir: alternativa A, dose mais baixa de radiação no paciente e melhora no contraste da imagem. B, diminuição no contraste da imagem devido ao aumento da radiação espalhada. C, maior ruído na imagem e maior quantidade de radiação espalhada. D, maior dose de radiação no paciente compensada por melhoria na imagem. Ou alternativa E, dose mais alta de radiação no paciente devido à alta concentração dos raios emitidos. Pessoal, é uma questão muito extensa, isso também é bem comum das bancas, tá? Colocar uma introdução muito longa, isso às vezes confunde, atrapalha o candidato, porque o concurso em si, ele já é cansativo, o candidato já tem uma carga de adrenalina envolvida devido à responsabilidade de aprovação, devido à expectativa, né, na aprovação do concurso, e isso, colocando uma questão grande assim, isso costuma confundir muito o candidato, mas a gente não pode perder a concentração.
depois que você lê a questão, sempre vá ao final da questão e lê a última frase, que geralmente é a pergunta da questão. Com a utilização do colimador, pode-se garantir. E se pergunte, o que a banca está perguntando nessa questão? Então, nessa questão, ela quer saber o que se garante com a utilização do colimador. Ou seja, qual benefício traz o colimador numa imagem radiológica? E a nossa resposta, pessoal, será a alternativa A. A utilização do colimador garante doses mais baixas de radiação no paciente e melhora no contraste da imagem. Então, falando sobre colimador. Colimador são dispositivos usualmente de chumbo, exatamente como diz a questão, colocado junto ao tubo de raio-x abaixo da janela em que o feixe de raios é emitido, com o objetivo de controlar o tamanho do campo e reduzir as distorções do feixe primário. E aí está a nossa resposta, melhorando assim a qualidade da imagem, também reduz a exposição desnecessária do paciente à radiação. Ou seja, reduzir a exposição desnecessária do paciente à radiação é o mesmo que dizer reduzir a dose de radiação recebida pelo paciente, pessoal. Essa é a função do colimador. Ele delimita o campo de radiação e, com isso, ele reduz a radiação secundária. Isso faz com que a gente diminua a dose de radiação no paciente e também diminuindo a radiação secundária, você melhora o contraste, ou seja, a qualidade na imagem. E a banca Cotec, ela cobrou isso em outras questões também, só que reformulando, exatamente como eu disse. Essa banca, ela tem o hábito de reutilizar questões, às vezes utilizando a questão na íntegra, às vezes reformulando a questão, mas direcionado ao mesmo conteúdo. Por exemplo, na prova da Prefeitura de Santa Fé de Minas de 2021, a pergunta é: no momento em que se usam os colimadores para a obtenção da radiografia, pode-se dizer que a finalidade é diminuir o, alternativa B, dose de radiação recebida pelo paciente. E agora vamos ver como essa banca formulou essa questão na prova da Prefeitura de Itaiobeiras, Minas Gerais, em 2019. Quando a colimação é realizada na obtenção de radiografia, sua finalidade é, ou seja, para que serve a colimação? Reduzir a exposição do paciente. E agora na Prefeitura de Unai, Minas Gerais, de 2019, no momento em que se usam os colimadores para obtenção da radiografia, pode-se dizer que a finalidade é diminuir a dose de radiação recebida pelo paciente. Repare que são questões formuladas de maneira diferente, porém dizendo a mesma coisa sobre o mesmo conteúdo, todas com o intuito de dizer que o uso do colimador diminui a dose de radiação recebida no paciente. Então, são maneiras diferentes de reformular a mesma questão.